confiança, conseguimos realmente deixar esse ponto nosso consistente. Então, isso é alguma coisa que realmente é um perfil nosso. Falando da saída do Carlinho ou de qualquer outro atleta, na verdade, nós estamos preparados para essa questão, né? Principalmente até porque a coisa não vai ser feita agora, é depois do segundo jogo. Então, a gente tem um próximo jogo, ao qual a gente sabe que hoje não foi um dia bom para a gente, não tirando o mérito do Flamengo, né? Uma vitória realmente maiúscula com todo o seu contexto de jogo, a capacidade de desenvoltura de linhas próximas, de trocas de passe muito rápido, usando amplitude e a capacidade individual de cada atleta. Mas, questão falando da nossa equipe, hoje não foi um dia bom para a gente. E a gente sabe o quanto a gente precisa realmente, dentro do que aconteceu hoje, nós temos uma semana para trabalhar, para se ajustar e para o próximo jogo. Não tem para o próximo jogo. Carlos, boa noite, Bill. Sou Gil Carvalho da rádio Superando Gigantes Esportes. O primeiro gol, muita gente tem comentado que não foi pênalti. De longe, eu realmente achei que não havia sido pênalti naquele lance. Não vi depois o lance, não sei se vocês chegaram a ver para poder, de repente, ter uma outra opinião. Você acha que depois desse primeiro gol que, na minha opinião, foi duvidoso por conta do pênalti, vocês daí para frente tiveram um pouco mais de dificuldade, talvez por esse primeiro gol? Será que ela falou do psicológico, talvez entrou mais ou menos nisso aí? Gil, primeiramente, boa noite. Nesse aspecto, com relação à arbitragem, eu particularmente não gosto muito de estar falando com relação a isso, não, tá? Realmente a gente ouve uma falácia ali, uma falácia aqui com relação a esse aspecto. E logo depois da situação do pênalti, desse momento do pênalti, o Flamengo realmente estava bem no jogo. Estava no momento ao qual ele realmente estava com uma força de ataque muito boa, usando bem os corredores, fazendo bem as trocas, né? E vai dentro daquilo que eu volto a ser repetitivo, a capacidade individual de cada jogador para poder definir os lances, as jogadas. E o aspecto, se foi pênalti ou não, eu não... Mas lógico que isso, se realmente não foi pênalti, dentro da esfera do jogo, a gente tem que entender que nós somos uma equipe de menor investimento. E isso realmente dá uma diferença. Agora, isso é uma coisa que a gente não tem como resolver. A gente tem que realmente se moldar para essas questões, que a gente sabe que a gente não precisa ir adiante com relação a esses assuntos. Mas a nossa preocupação maior é a nossa desenvoltura, até para que a gente, nesse momento, que haja qualquer situação assim, que a gente possa se comportar melhor, né? E ter o entendimento que a gente precisa passar por cima de determinadas coisas. Também está com uma defesa muito boa, mais um jogo sem tomar gol. Então eu queria saber se você está satisfeito com o que foi treinado e o que foi feito hoje. Boa noite, obrigada. Boa noite. São diversos itens que tu abordou. Primeiro, nós não tivemos 2 semanas de treinamento, porque tinha 7 jogadores fora. Isso é um problema. Não desdizendo, mas colocando. Então, os trabalhos de sequência, ele fica prejudicado nessa. Agora eu estou vivendo o outro lado, de técnico de clube, quando os atletas vão para a seleção e ficam, inclusive com desgaste de fuso horário, de viagens, como foi o caso do Arrasca, do Nico, do Fabrício, o Ayrton que não jogou, mas também, enfim, a gente ter essa quem mais? Vinha. Então, a gente tem, por vezes, um quebra-cabeça muito grande. O melhor ataque contra o terceiro melhor ataque se enfrentaram hoje. Com opções ofensivas, com 2 equipes que gostam de bola, gostam do jogo. O Carlos está muito de parabéns, mas não pouco, muito. Falei para ele pessoalmente, externo de forma pública. A qualidade da equipe do Nova Iguaçu, ela não é um acaso, não. Tem muito trabalho qualificado. Talvez muito superior ao meu, porque ele não tem todo o aparato que o Flamengo me proporciona. E ele, sem todas essas condições, ele consegue fazer uma campanha exemplar. Então, um Grau que tinha perdido um jogo e que não está nada decidido. É uma vantagem? Sim. Considerável? Sim. Mas nós temos consciência, até porque
agora eu e o César aqui, nós também já fomos, iniciamos a nossa carreira com o Carlos e sabemos dar valor a isso. Tite, boa noite. Desculpa. Tite, boa noite. Igor Dorileu, da Band. Gostaria que você comentasse a suspensão do Gabigol. Hoje a torcida cantou o nome dele. Queria que você contasse como você enxerga toda essa situação. O que eu posso é ser solidário. E isso eu externei numa mensagem a ele, que a gente quer ele o mais rápido possível, mas quer também que essa situação, no aspecto jurídico e diretivo, ela seja resolvida. É uma alçada, que ela tem aí as suas particularidades jurídicas, né, do caso, que está sendo analisado. O que eu posso é ser solidário. Nós, enquanto departamento todo de técnico, a gente está com os profissionais acompanhando, fazendo treino específico dentro das leis, né, dentro da situação legal. É isso, né, Bruno? É isso, né, Luiz? Estabelecendo dentro desse aporte importante para que pós-julgamento ou que seja julgado rapidamente a gente tenha ele de volta. Boa noite, Tite. Luciana Zogaib, do canal Gol. Teremos ele de volta se assim o julgamento determinar, para a gente ficar, senão... Se assim, desculpa, se assim o julgamento o colocar dessa forma. Bom, Tite. Desculpa. Luciana Zogaib, do canal Gold. Hoje o Flamengo não jogou fazendo aquela pressão habitual, mas esteve o tempo todo no campo, né, do Nova Iguaçu, fazendo um jogo bem compactado, controlando. Isso já é uma estratégia, pensando também na sequência, né, no caso, para se poupar um pouco para o jogo da Libertadores. E como você está se sentindo também em estrear na Libertadores agora, comandando o Flamengo? Essa segunda parte eu não tenho ainda, posso te falar depois da estreia. Estava muito voltado esse jogo. E se tu fizeres uma observação aí, ela tem um cunho tático na primeira. A pressão que nós exercemos, a pressão ela é sempre a bola e a referência. Então, o que é? Deu tiro de meta, nós não voltamos para marcar uma. Nós fizemos pressão sempre. E o Nova Iguaçu todas tentou sair jogando. Por quê? Porque os dois gostam da bola. A compactação ela se dá depois intermediária. Por quê? Porque a bola está aí. Depois ter uma pressão baixa, porque o adversário daqui a pouco conseguiu, e a bola está dentro do nosso campo, e nós temos que compactar. Então, a referência de movimentos da equipe, ela se dá em relação à bola. E nós tivemos, acho, um volume muito grande, um número de oportunidades muito grande, um calor também que oferecia, mas um volume muito grande de oportunidades. Boa noite, Tite. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Quando você chegou ao Flamengo em outubro, tinha deixado bem claro que o primeiro grande objetivo era a classificação direta para a Libertadores. Ele veio, esse objetivo, daí você fez toda a pré-temporada nos seus moldes de trabalho. Agora você está muito próximo do primeiro título, pela vantagem construída nesse jogo, e muito próximo também de desafios ainda maiores, como a Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, que vem pela frente. Eu queria que você fizesse uma breve avaliação desse período e o seu sentimento de tudo que está acontecendo no Flamengo desde então, da sua chegada. Chegamos juntos, certo? Sim. E às vezes eu olho para ele, porque a gente comenta muito entre a comissão técnica e hoje na palestra também. Eu dou a primeira parte. A gente só conseguiu desenvolver um trabalho melhor agora nesse ano e na pré-temporada, porque a gente veio antes. Não era a minha intenção de vir. Confesso, não era. Eu gostaria de pegar no início do trabalho, porque era uma situação muito difícil, com uma exigência muito alta. Mas todo o trabalho da comissão técnica, poxa, vamos que a gente adianta também um trabalho, mesmo que fica com uma possibilidade de resultados negativos e o trabalho se perder. Por quê? Porque a exigência de Flamengo é muito alta. Eu tenho consciência disso. Né? E aí a gente conseguiu, naqueles 12 jogos também, trouxe, juntamente com a equipe toda montada, e que estava aqui na classificação, mas também nos adiantou um processo para nós fazermos esse desenvolvimento que nós estamos tendo agora. Tratando-se de planejamento, a gente entende que é positivo, sim, a nossa vinda prévia, né? Terminando o ano. Iniciamos o ano entendendo quais eram as forças e os ajustes que nós precisaríamos para a competição, para as competições, né? E é interessante
não só o entendimento dos atletas, como a evolução do grupo, né? Hoje a gente teve a participação de todos os próprios atletas que voltaram da seleção e também os atletas em transição, né? Jogadores que vêm da base e acabam contribuindo também. Você vê que quando a equipe começou a dar sinais, né, de desgaste, de cansaço, a reposição foi à altura. Então, isso a gente fica bem satisfeito, né, porque sabemos do calendário árduo e que a gente vai ter que fazer essa rotação e os jogadores estão preparados. Oi, Tite. César, boa noite. Sérgio Lobo aqui. Eu queria, você já elogiou o Nova Iguaçu, inclusive o trabalho do Carlos Vitor, e o Flamengo está trazendo um jogador já confirmado pelo Marcos, que é exatamente o centroavante Carlinhos, o único que fez um gol no Flamengo, num time que não foi, na verdade, comandado por você no dia. Eu queria saber o que você lembra dele, da base do Corinthians, já que ele fez a base lá, como é que você vê as características dele aí, encaixando no que você tem de grupo, e a opção que ele vai ser ali para o Pedro, né, se juntando ao grupo já na outra semana, né? Bom, a direção confirmou, né? Sim. Essas tratativas, enfim. O Bruno até salientou, falta o exame médico ainda, né? Porém, ele tem mais uma semana de Nova Iguaçu, destaque da competição. Sabíamos da necessidade, é um jogador que chama muita atenção, não pelos gols, né? Então, também parabenizo a diretoria pelo processo todo, né, de tomar a iniciativa de fechamento, porque a gente sabe como são as negociações, né? Muitas vezes são horas, minutos, às vezes você acaba perdendo oportunidades importantes, mas a gente se reserva no direito de falar do Carlinhos no Flamengo a próxima semana, né? Até por uma questão ética. É um jogador que ainda tem uma semana de Nova Iguaçu e a gente respeita essa semana e esperaremos pós essa semana de braços abertos aqui. Eu posso falar que no Corinthians eu não acompanhei ele. Eu não sabia. Eu vi só ele aqui. Eu não tive esse acompanhamento. Eu vi aqui. Tite, César, parabéns pela vitória. Fiquem à vontade, qual dos dois quiser responder. O Flamengo teria e tem a estreia na Libertadores entre os 2 jogos finais do Campeonato Carioca. Agora, o Flamengo tem 2 jogos de Libertadores com um jogo da final do Carioca entre eles. Porém, é um jogo, claro, que vocês falaram, eu entendo esse discurso e eu concordo com ele de que não tem bobo no futebol e não está ganho, ok. Porém, a gente está falando de 2 jogos de Libertadores. E aí eu queria saber se existe a possibilidade, por conta do que aconteceu hoje aqui, do jogo do final de semana que vem se tornar um jogo onde vocês possam fazer algumas mudanças pensando nas partidas da Libertadores. Obrigado e parabéns. Não. Eu aprendi na vida que sempre o próximo passo é o mais importante e que isso nos fortalece numa ascendência. Se eu ficar olhando para uma segunda situação, é o primeiro possibilidade de retrocesso que tem. Não, estou falando assim de coração aberto, não. Boa noite, professor Tite, César, Bruno Castanha. Parabéns pela vitória. Queria falar um pouquinho do jogo. No primeiro tempo, hoje, especialmente, o Flamengo pecou em muitas tomadas de decisões ali naquele último passe ou na última finalização. Fez um placar maravilhoso, mas a sensação é que poderia ter sido maior ainda, né, esse placar. Então, eu pergunto para você, isso foi referente agora a essa parada ou é uma situação que o Flamengo precisa melhorar, né, para frente? E, César, você deve, como atleta, deve ter jogado várias vezes na altitude. Na terça-feira, agora, o Flamengo tem estreia na Libertadores, na Colômbia. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência e a questão da logística aí para esse jogo. Obrigado. Nós tivemos uma experiência importante, né, num passado recente, um resultado conseguido com a seleção, né? Isso está com os dados essa parte de logística, cuidado do Departamento de Saúde, né, dos médicos e dos preparadores físicos também. A gente confia muito nesse processo, né? E
assim, como atleta, eu tenho mais resultados positivos, né? E como gestor também, né? Na altitude do que negativos. Então, retrospecto. Tem muito do que você vai internalizar sobre isso, né? Se você já chega com uma mentalidade que vai ser difícil, que a dificuldade é muito mais nossa do que do adversário, isso pode trazer um sentimento de inferioridade. Mas, quando esse psicológico e também esse processo de... o momento de chegar, o horário de chegar, como chegar, em termos até de refeições também, a gente tem tudo isso muito bem organizado e entendo aí que essa parte física não deve ser algo que venha nos prejudicar. O penúltimo passe, essa finalização, é um mérito. E quando ele trazia o Nova Iguaçu, ou a gente empurrava ele para trás, e ele, numa marcação baixa, a pressão no nome da bola era sempre muito forte. E a qualidade da equipe do adversário em neutralizar essas infiltrações e essas coberturas curtas é que também nos prejudicava. Teve esse componente também. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Fábio Barcelos, Família da Nação. Tite, recentemente você esteve na Seleção Brasileira, né? E hoje há um desinteresse por parte do público, em geral. E eu queria saber o seguinte, a Seleção Brasileira jogou, agora, recentemente, não só a seleção, mas os clubes, as seleções, de um modo geral, tiraram vários jogadores do Flamengo e de outros clubes. O Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira atualmente, fala do resgate do torcedor brasileiro em voltar a se juntar à seleção. E eu queria saber o seguinte, como haver esse resgate se a própria Seleção Brasileira retira jogadores dos clubes durante meio turno de um campeonato, por exemplo, prejudicando o seu próprio ativo, o próprio campeonato e os clubes seus afiliados? O Flamengo me orgulha muito em ter tido a oportunidade de vir para o Flamengo e ter o convite. Eu sei que eu estou no Flamengo como técnico, e isso me orgulha muito. A comissão técnica nos orgulha muito. A construção que nós tivemos, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Esses jogadores da base que vem se consolidando, a equipe que a gente veio antes se remontando e se reajustando. Tem tantos aspectos que eles são importantes e que agora esse é o meu chão, esse é o meu orgulho, é fazer o melhor trabalho possível. Nós fazemos o melhor trabalho possível no Flamengo. Boa noite, Tite, César Sampaio, parabéns pela vitória. Vinícius, MS Web Rádio. Eu queria que você falasse um pouco sobre a marca que o Flamengo chegou hoje, né? O primeiro time na história do futebol a chegar à marca de 13 mil gols, 13.001. E desses 3 de hoje, 2 foram construídos, os 2 últimos construídos no campo de ataque, pressionando e roubando a bola do adversário. Ajuda aí, Cleber. Surpreso pelos números, não sabia. Nós ficamos felizes também porque, assim, tudo isso é trabalhado, né? É resultado primeiro de um diagnóstico, de uma identificação, né? E de simulações dos treinamentos. Então, sim, a gente fica muito feliz porque hoje nós fizemos por merecer esse resultado, né? Não foi o acaso, foi trabalho, foi o resultado de um processo árduo de preparação, de entrega, de confiança dos atletas, né? De aplicação de todos. Então, feliz, né? Esses números aí, surpresa, mas sempre é bom quando o feedback é positivo, sempre é gratificante. Equilíbrio, vai falar de novo em equilíbrio, né? Não adianta tu fazer um monte de gol se tu tomar uma porrada de gol lá atrás. Tu vai ficar inconstante e sem segurança, sem confiança. Não adianta tu ficar não tomando gol se tu não fizer lá na frente e não agredir o adversário. É uma lógica no futebol, é tão simples, mas é. Toda vez que se foge de um ponto de equilíbrio, tu está mais perto de perder. Bota a bunda lá atrás, vai perder. Quer botar 8 atacantes e não tem um compromisso em compactar a equipe naquelas diferentes alturas da bola, vai perder. Ou a chance de perder ela é maior.
tentar equilibrar sem abrir mão de novo. Volto a dizer, a equipe, eu acho que ela tem uma média de 2 pontos, quase 2,5 pontos por jogo, de gol por jogo. E sólida, então é difícil, é difícil. É a última aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Parabéns pela vitória. Guilherme Soares, da Web Rádio Audioativo. O sistema do Flamengo, ele tem por característica ser sólido defensivamente. Porém, tanto Varela quanto o Ayrton Lucas, muito criticados no final do ano para o início do ano, eles vêm apoiando bastante no ataque. Como você vê essa evolução dos laterais e o ganho de confiança, como você pouco acabou de dizer, para o restante da temporada? Muito obrigado. Nós enxergamos de maneira positiva, né? É interessante, sim, esse processo de construção na fase ofensiva. Então, tem toda uma elaboração. A gente não tem um prato pronto, porque a cada jogo a dificuldade ou o espaço ele aparece em um determinado local e cabe a nós identificarmos esse local e trazermos estruturas para que a gente possa, assim, com a bola, como o Tite disse, dentro desse equilíbrio, pôr o adversário para trás e transformar esses espaços em oportunidades de gols e, ao mesmo tempo, neutralizar, né? Como o Tite disse, é um equilíbrio aí, né? A lógica do jogo é fazer gol e não tomar. E esses atletas, na reposição, eles terem tempo ou coberturas para que não deixem esses espaços vazios. Então, é mais ou menos por aí. Enrolei, mas se a gente falar o nosso segredo aqui, os adversários também, como nós observamos entrevistas dos adversários, eles também veem as nossas. Nós temos externos que abrem o campo e que tem muita velocidade. Aí não dá para botar lateral lá. Vai estar dois corpos, não ocupam o mesmo espaço, né? Sim, no mesmo lugar. Espaço, né? Então eles vão fazer uma função diferente, uma função diferente.